Isaías 62. Você vai ver o versículo 12. Chamar-vos-ão, povo santo, remidos do Senhor, e tu, Sião, será chamada procurada, cidade não deserta. Vou repetir a primeira parte. Chamar-vos-ão, povo santo, remidos do Senhor. Meus irmãos, é muito triste quando uma pessoa é chamada de fofoqueira. É porque ela conversou demais. Ela contou os segredos dos outros. É muito feio quando a pessoa é apontada aquele mentiroso. É porque ele faltou a verdade. Ele contou para os outros coisas que não deveria, ele inventou histórias. Se tornou então o mentiroso. Mas existem alguns nomes que a gente gosta de receber. Aquela lá é uma pessoa honesta. Aquele lá é uma pessoa digna, é uma pessoa de respeito. Mas, meus irmãos, esse texto, no versículo 12, ele diz: e chamar-vos-ão, povo santo, remidos do Senhor. Veja, meus irmãos, que esse texto está mostrando o modo como as pessoas vão nos olhar e como elas devem nos ver. O modo como nós, povo do Senhor, devemos ser vistos. Tem gente que acha que é um desdém quando você, por estar tendo uma vida honesta, uma vida correta, uma vida santa, alguém diz: lá vai o santinho. Me lembro quando meu filho mais velho ainda era criança, aí numa dessas festas de final de ano, me ofereceram aquele espumante, eu peguei, quando meu filho estendeu a mão, aí diz: não, você não pode. Eu virei para a pessoa e diz: olha, eu também não posso. Porque se o meu filho não pode beber algo, é porque eu não posso beber, porque eu vou estar dando mau exemplo. Ela virou para mim e disse: santinho. Não é questão de santidade, é a questão de tomar a decisão correta. E, meus irmãos, ser chamado de santo não é algo ruim. Pelo contrário, é um prazer, é uma satisfação que alguém nos veja como santos do Senhor. Pois é isso que o texto bíblico está dizendo. Deus dizendo que o povo deve olhar para o povo de Deus, o povo lá de fora, e nos ver como santos do Senhor. Não é santos daqueles que fazem a sua própria santidade, ou que quer viver uma honestidade falsa, uma vida mentirosa, uma vida hipócrita, não. Mas aqueles que vivem de acordo com a palavra de Deus, aqueles que vivem de acordo com as Escrituras, esses sim, observando os exemplos de Cristo e de todos os servos do Senhor que já viveram antes de nós devemos buscar a santidade. Devemos de fato sermos santos, separados, diferentes para viver da maneira que Deus ele quer de nós. Então, sermos chamados de santos, então é um grande privilégio. Mas eu gostaria de olhar, meus irmãos, nesse texto, qual é a nossa motivação para nós termos uma vida santa? O que vai acontecer em nós? Por que nós vamos querer fazer diferença para que os outros nos vejam desse modo? Veja que o texto começa dizendo no versículo 1: por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Veja que o texto repete 2 vezes: por amor, por amor. O que deve te mover a uma vida santa, separada, diferente de todo mundo? No mundo onde todo mundo faz a coisa errada, usa as coisas erradas e não estão preocupados em nada com Deus, o que deve mover você a ter uma vida santa, a ser alguém assim diferente? O que deve mover é o fato de você ter sido amado por Deus. Você é fruto do amor de Deus, e o amor de Deus se revela na graça, que Ele nos aceita por graça, se revela na misericórdia, que Ele nos aceita mesmo não merecendo nada da sua parte. E o texto aqui diz e repete: por amor de Sião, por amor de Jerusalém. Meus irmãos, muitos diriam que a sua maior motivação para não pecar é o castigo. Não, meus irmãos, isso não pode ser. Estudamos outros dias em Romanos, falamos a respeito disso.
Aquelas pessoas que deixam de fazer as coisas erradas por medo do castigo, mais cedo ou mais tarde vai cansar desta preocupação e vai acabar se entregando. É como o gordinho que quer fazer regime e ele faz e faz, chega um dia, ó, acabei, vou meter o pé na jaca e vou comer à vontade. Por quê? Porque tem que existir uma motivação maior. Se a motivação dele é a saúde, e não apenas a perda de peso, ele vai dizer, não, eu vou comer, mas na medida certa, porque existe uma motivação maior para a minha saúde. Nós estamos vendo aqui que o fato de termos sido frutos do amor de Deus deve ser o que nos motiva à diferença. O que nos motiva, mesmo não tendo ninguém nos vigiando, mesmo não estando diante do olhar de alguém que possa nos punir, mesmo que nenhuma pessoa olhe para nós e veja o que estamos fazendo, nós ainda assim vamos querer fazer a coisa certa, porque sabemos que fomos frutos do amor de Deus. A Bíblia diz que o que nos constrange é o amor de Cristo. Se nós, no momento de fazer alguma coisa errada, pararmos, diante ali da coisa, está diante de você a possibilidade de pecar, você então para e pensa, olhe para a cruz, pense em cada chicotada que Jesus levou, pense nos cravos, uma descrição da surra que Jesus levou é o bastante para você parar e meditar. Os romanos, eles tinham como costume, para aquela surra que eles davam para o condenado, bater na pessoa 50 chicotadas. A ponta dos chicotes era de ferro. E a ponta, essa ponta de ferro, tinha uma ponta aguda. E quando aquele chicote batia na pessoa, aquilo entrava na pele e quando puxava, rasgava a pele. Por isso sangrava muito. Agora você imagina levar 50 chicotadas. Pensa na raiva que Satanás estava e fazendo com que aqueles soldados batessem em Jesus com toda a ira possível, porque não é justo, não há como imaginar qual a motivação para aquelas pessoas terem infligido um sofrimento tão grande em Jesus, tendo Jesus feito somente o bem. É porque Satanás estava irado contra Jesus. Mas quando você estiver diante da possibilidade de pecar, antes de fazer a coisa errada, pense no amor de Cristo. Pense na cruz, nos sofrimentos que antecederam. Pense naquela lança que o perfurou. Pense nos cravos que atravessaram a sua mão e os pés. Pense em toda a manifestação de amor de Jesus. E mesmo tendo sofrendo tudo isso, Ele vai estender as mãos para você e dizer, vinde meu filho, vem para mim. E você vai lembrar das tuas atitudes, do momento de prazer pecaminoso que você teve, seja fazendo, seja pensando, seja agindo da maneira pecaminosa, e você vai parar. E olhando então nos olhos do Senhor, ao ver as suas mãos estendidas, te chamando para estar perto dele, e você vai ter a certeza de que você fez tudo para o ofender. Você o ofendeu, você entristeceu, e você fez isso consciente. Então, para você deixar de pecar, você tem que ter a consciência do amor de Deus. Todo criminoso sabe que o que vai fazer é crime. Mas ele, antes de cometer o crime, ele olha para os lados para ver se tem alguém olhando. Todo pecador faz isso. Todo pecador, na hora de cometer o pecado, ele se assegura que não tem ninguém olhando. Eu moro aqui no fundo e moro no terceiro andar. E comumente eu paro ali na janela, olhando o movimento, e várias vezes eu já vi jovens parados ali na esquina, e quando eles vão passar droga para alguém, eles vão lá e olham de um lado e olham para o outro, e aí enfia a mão no bolso, pega o dinheiro e ninguém viu. E eles não olham ali para cima que tem um pastor que está vendo. Mas mais ainda, com a capacidade muito maior para enxergar, é Deus que vê todas as coisas. Como o salmista, no Salmo 139, diz que não há como correr de Deus se ele sobe o mais alto ou desce no mais profundo abismo. Deus vê, nem escuridão é capaz de esconder alguém dos olhos de Deus. Então você tem que saber que Deus está vendo. Mas Deus, Ele não vai matar você, porque você está pecando, porque Ele já matou Cristo no teu lugar. E Ele quer que você olhe para Cristo, para o sofrimento de Cristo, para o amor de Cristo, e você diga então não ao seu pecado.
O maior motivador para uma vida santa não é o inferno, mas é a cruz, é Cristo, é o amor dele. Jovens escondidos pela escuridão fazem coisas terríveis. Pessoas no anonimato da internet veem coisas e fazem coisas inimagináveis. Quando a sua família não sabe, quando o seu patrão não vê. O texto nos fala a respeito do amor de Deus. Deus não está colocando sobre nós um exército vigilante para colocar e apontar cada um dos erros. Ele apenas diz que para nós sermos santos do Senhor, como Ele quer que as pessoas nos vejam, nós temos que reconhecer o amor dEle. Ele diz aqui, meus irmãos, que por amor, que nós devemos então nos aquietar. Mas o texto diz mais. Ele diz, serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus, chamar-te-ão minha delícia. O Senhor se delicia em ti. Do versículo 3 ao versículo 7, de maneira resumida, vai mostrar isso. Meus irmãos, o que deve nos motivar a uma vida santa, a viver diferente, para que o mundo perceba que nós temos algo especial, que a nossa vida não é igual à vida deles, que o caminho que nós trilhamos é um caminho de glória, é um caminho de luz, um caminho diferente, um caminho de paz. O que nós temos que ver é saber que Deus ele tem prazer na nossa fidelidade. Ele nos ama e deu o Filho dele para morrer por nós. Então todo o castigo pelo nosso pecado já foi levado por Cristo. Mas Deus, ele quer a nossa fidelidade. Ele tem prazer na nossa fidelidade. Veja, o filho estudioso, ele dá prazer ao pai. O pai não vai amá-lo mais porque ele é estudioso. Mas o pai vai ter o prazer de apresentar o seu filho, ó, esse é meu filho, menino estudioso, é o menino de ouro. O amor é o mesmo, mas a alegria da fidelidade, ela vai estar escancarada no modo como o pai vai apresentar o seu filho. Esse menino só dá orgulho, é o melhor aluno da classe, ele nunca dá trabalho. Se o filho dá trabalho, o pai vai amar, a mãe vai amar, mas ele não vai ter esse mesmo prazer. Veja, meus irmãos, que o filho motivado pelo orgulho do pai, pelo prazer do pai nele, ele quer fazer a coisa certa. Quantas vezes, quando vivia com meu pai, desejoso de fazer alguma coisa errada, eu parava e pensava, eu não posso fazer isso. Meu pai tem tanto prazer em dizer que os filhos dele estão na igreja, que os filhos dele são crentes. Eu, como filho de pastor, como é que eu vou poder fazer isso? Tenha certeza que os teus filhos, sabendo que você os ama, que os teus filhos vão parar e pensar, eu não posso fazer isso porque eu traria tristeza para o meu pai. O meu pai, querendo a minha fidelidade, vai fazer com que eu, tendo prazer em ver o meu pai tendo prazer em mim, eu vou então fazer a coisa certa. Meus irmãos, é isso que o texto está ensinando. Ele não deixa, a pessoa não deixa de pecar porque é proibido, porque é punido, mas ela deixa de pecar porque Deus tem prazer na fidelidade. Não sei se você já passou por essa situação, com certeza todo crente já passou, de uma situação onde o pecado estava lá, poderia pecar, poderia cometer aquele ato, mas por pensar em Deus, você disse não. Se você tivesse feito, o pecado dá prazer. E se não desse prazer, ninguém pecava. O pecado tem o seu prazer, a bebida tem o momento da exultação, a droga tem o seu momento da exultação, o sexo tem o prazer daquele momento de prazer, mas isso passa. E a pessoa que cometeu aquele pecado, que usou a droga, que fez o uso daquela bebida, por algum momento ele vai ficar ali envolvido com aquilo, mas logo vai querer repetir, porque aquele prazer já passou. Mas quando alguém diz, eu não vou beber, porque eu sou alguém que sou santo do Senhor, Deus tem prazer em mim, eu não vou cometer esse adultério, porque Deus tem prazer em mim, eu sou do Senhor, eu não sou igual a qualquer outro, você então vai ter o prazer da fidelidade. E esse prazer não acaba, tão logo passe aquilo, e você vai se lembrar todas as vezes que você fez, ou que você deixou de fazer cometer aquele pecado, você vai ter um prazer perpétuo, perene, porque é o prazer da fidelidade, porque você vai saber que você agradou o Senhor. Então deixe de pecar, porque Deus tem prazer na tua fidelidade. Deixa-te motivar pelo prazer de Deus. Lá em Malaquias, versículo 3,
capítulo 3, versículo 16 a 17, revela o prazer de Deus por seus filhos fiéis. Ele fala dos filhos com carinho, com prazer. Então nós devemos deixar Deus continuar tendo prazer em nós. Veja, se assim nós agirmos, nós teremos muito mais forças para lutar contra o pecado. Se nos deixarmos motivar pela fidelidade de Deus, como o filho se deixa motivar pelo amor do seu pai, pelo prazer que tem de ser uma boa pessoa, vai ter muito mais força para fazer a coisa certa. Observe que o texto ele diz que observe que o texto diz que Deus, ele não te coroará como um rei. Tem muita gente que acha que vai ser uma coroa, que vai se tornar um rei, que vai ser uma pessoa rica. Não, o texto está dizendo uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real. É isso que você vai se tornar para Deus, uma coroa de glória. Diadema, não é? As mulheres costumam usar um diadema para poder prender o cabelo para trás. Se tornou assim uma peça para maior conforto. Mas diadema e coroa diz respeito à dignidade. Quando a pessoa corria e ganhava corrida, recebia um diadema. Aquele é o vencedor. O texto está dizendo que nós, pela nossa fidelidade, nos tornaremos para Deus como uma coroa de glória. Meus irmãos, Deus, ele terá prazer de te apresentar. Olha lá o meu servo. Vocês lembram a história de Jó? Que Deus apresentou a fidelidade de Jó para Satanás. Você viu o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Deus colocou a coroa na sua própria cabeça, e a coroa era Jó. E ele quer também te colocar dessa mesma maneira, poder te apresentar como um servo fiel. Ele sente gozo de esfregar a tua fidelidade na cara de Satanás. Satanás, você tentou derrubar, você fez tudo para destruir, mas o meu servo continua fiel. Dê prazer a Deus, dê prazer a Ele, sendo obediente, dando valor ao seu amor. Veja, nós falamos aqui que o que deve nos mover a uma vida de santidade é o fato de termos sido amados por Deus. Não é o chicote, não é o castigo, mas é o amor de Deus. Nós vimos também que devemos nos motivar à fidelidade, para que as pessoas nos vejam como santos do Senhor, porque Deus ele tem prazer na nossa fidelidade. Agora nós veremos versículos 8 a 11, de maneira resumida aqui, apenas parte dele diz: jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso. Está no versículo 8. Por que você deve se preocupar em ter uma vida santa? Porque o próprio Deus se comprometeu com a tua salvação. Deus, ele não te deu a possibilidade de ser salvo. Deus, tem muita gente que acha que Deus te deu uma chance para ser salvo e você tem que agarrar a tua chance para você ser salvo. Não. Deus não te deu uma possibilidade de salvar-se. Deus, ele te salvou. Quando nós vemos o texto de Isaías também, quando diz: eu planejei, eu concretizei, eu anunciei, eu fiz a salvação. Todo o projeto de salvação nasceu antes da fundação do mundo. Então, antes que você existisse, antes que existisse homem sobre a terra, a salvação já estava concretizada na mente de Deus. O teu nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Veja que isso mostra que Deus, a Trindade bendita, está comprometida com a tua salvação. E se Deus se comprometeu com a tua salvação, você também tem que se comprometer. Você também tem que se motivar com isso. Deus jurou pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso. Juramento é algo que fazemos em casos especiais. Quando a pessoa quer realmente, acontece muito quando a pessoa está diante da morte: jura para mim que você vai fazer isso. A pessoa diz: eu juro, pode morrer em paz. Aí o outro vai lá e cumpre o juramento que foi feito a uma pessoa que estava morrendo. Então, juramento é feito em casos especiais. E quando nós juramos, juramos por algo maior do que nós. Quem, quando criança, nunca diz: eu juro pela alma da minha mãe. Porque que a mãe é algo sagrado, algo especial, é algo maior. Acontece que Deus, ele não tinha algo superior a ele. Deus não tinha alguém mais especial do que ele.
Então Deus, para jurar, ele jurou por si mesmo, porque não havia ninguém superior a si. Veja que Deus é tão interessado em você, que ele se comprometeu por inteiro na tua salvação. A nossa salvação não é fruto do nosso esforço. Tem muita gente que busca fazer boas obras para ser salvo. Paulo escreve no capítulo 2 de Efésios, que nós fomos feitos para boas obras. Conhecendo a salvação, conhecendo tudo que Deus fez por nós, nós somos motivados a fazer boas obras, a ajudar o próximo. E como é gostoso fazer isso. Essa semana eu estava na farmácia, e aí uma moça tentou ligar para pedir um Uber, e ela não tinha crédito. E aí então eu disse, você vai para onde? E aí ela disse que viria, era o meu caminho, estava ela com outra moça e uma criança, disse, eu levo você lá. Ela achou que eu ia cobrar dela. Quando eu deixei na porta da casa, disse, quanto é? Eu disse, faça o bem para alguém. Eu não estou contando isso para ninguém dizer, o pastor fez, não. Eu estou contando porque é um prazer poder ter feito o bem, fazer o bem, porque eu recebi o bem. Eu recebi o bem de Deus, a salvação que vem de Deus, eu tenho que fazer o bem. As boas obras são fruto daquilo que Deus já fez por mim. Pedro diz que nós só faremos isso se nós já tivermos experimentado que o Senhor é bom. Quem não experimentou a bondade do Senhor nunca vai ser bom. Mas aqueles como eu e você que experimentamos a bondade do Senhor, vamos desejar fazer o bem. E a corrente do bem é boa. Se você vai e faz o bem a alguém, alguém que recebeu o bem, faz o bem a outro, e o outro faz a outro, algum dia você também receberá o bem de alguém, porque todo bem ele é produtivo, é multiplicante. Então veja, meus irmãos, que a nossa salvação, ela não é esforço nosso por nossa santidade, mas é esforço da Trindade bendita. Deus, ele se comprometeu conosco. Assim, você deve se comprometer com Deus. Na vossa luta contra o pecado, não tendes resistido até o sangue, diz Hebreus 12, versículo 4. Na luta contra o pecado, você tem que resistir até o final. Não pode, porque não pode, você não vai. Pensando sempre na satisfação de Deus, do comprometimento de Deus, com o amor de Deus, você tem que ir até as últimas consequências, você não deve se entregar. O pai se comprometeu com seu filho, diz aqui que se comprometeu com a sua mão direita. A Bíblia apresenta o filho estando à mão direita do pai, mas diz também que se comprometeu com o seu braço forte, e nós vimos essa expressão sempre ligada ao Espírito Santo. Então nós temos aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo comprometido com você. O Pai desejou salvar, o Filho deu a vida, o Espírito Santo aplica a salvação no teu coração. Então procure se motivar com tudo isso, meus irmãos. E vos chamarão santos do Senhor. Chamar-vos-ão povo santo, remidos do Senhor. É isso que Deus quer que te chamem. Que se chamarem você de santinho, que você diz amém por isso. É isso que eu quero ser. Não acha que isso é uma ofensa. Isso é a glória, é o desejo, deve ser a tua motivação. Viva uma vida santa. Nós vimos aqui, meus irmãos, que esta deve ser o chamamento, o modo que alguém te conhece, aquilo não, que não te chamem de mentiroso, que não te chamem de desonesto, mas que te chamem de santos do Senhor. E como que você vai se motivar a isso, a ser santo? Sabendo que você é fruto do amor de Deus. Vai se motivar à santidade, tendo prazer em promover, em dar a Deus a fidelidade, porque Deus tem prazer na tua fidelidade. Também sem saber que Deus se comprometeu com a tua salvação. Deus, ele quis te salvar, e por isso você é salvo. Meus irmãos, que esta palavra possa então fazer diferença no nosso coração. Que as pessoas possam ver a diferença em nós. Que nós possamos viver para ele, possamos agradá-lo, possamos dar prazer ao nosso Deus. Meus irmãos, nós vamos sair daqui e nós vamos para as nossas casas. Nós vamos para o nosso trabalho durante a semana. Nós vamos fazer coisas, viver coisas, passar por situações diversas. Que nesta vida cotidiana, que nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos aqui,
que esta vida possa revelar que eu e você, que somos santos do Senhor. Amém?